Hoje 29 de julho de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Esse é o 219º Podcasts 2023 da série Vieses Digitais e Vieses da Moda. Hoje eu vou apresentar o viés racial. Este viés aparece quando personagens de raças ou etnias diferentes são retratados de maneira estereotipada ou são ausentes. O viés racial refere-se a tendências ou preconceitos subjacentes que levam uma pessoa a tomar decisões, formar opiniões ou comportar-se de maneira discriminatória com base na raça de outra pessoa. Ele pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente e pode ter um impacto significativo nas interações sociais, no ambiente de trabalho, no sistema judicial e em outras esferas da vida. O viés racial, como um conceito formal e estudado, é relativamente moderno e surge com o desenvolvimento das ciências sociais no século XX. No entanto, as primeiras identificações desse fenômeno podem ser rastreadas até antes dessa época, em observações de injustiças e desigualdades raciais. Um dos primeiros a destacar tais desigualdades foi o ativista e sociólogo W. I. B. Du Bois, de 1868 a 1963. Ele foi um dos fundadores do NAAC, a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, e autor de diversas obras sobre a questão racial nos Estados Unidos, incluindo o The Souls of Black Folk de 1903. Du Bois explorou as disparidades socioeconômicas entre negros e brancos e destacou como os estereótipos raciais afetam a vida das pessoas negras. Embora o termo ou viés racial não fosse usado na época, as observações e análises de Du Bois podem ser vistas como um reconhecimento precoce desse fenômeno. No entanto, a análise científica do viés racial como conhecemos hoje, incluindo o estudo do viés inconsciente, realmente começou a se desenvolver na segunda metade do século XX, com a evolução da psicologia social e a crescente compreensão da natureza complexa do preconceito e da discriminação. Um marco nesse campo foi a introdução do teste de associação implícita, IAT, por Anthony Greenwald, Debbie M. Segui e Jordan Schwartz em 1998, uma ferramenta que tem sido amplamente utilizada para medir o viés racial inconsciente. É essencial destacar que o viés racial pode variar em sua frequência e intensidade, dependendo do contexto cultural, social e geográfico. Para combater o viés racial, é fundamental promover a conscientização, a educação antirracista e implementar políticas que visem a equidade e inclusão. A manifestação do viés racial pode ser tanto consciente e explícita, quanto inconsciente e implícita. O viés racial consciente e explícito, consciente pode ser visto quando um gerente ou recrutador recusa-se deliberadamente a contratar ou promover indivíduos de um determinado grupo racial ou étnico com base em preconceitos ou estereótipos. Uma outra aplicação consciente do viés racial pode ser vista quando a polícia questiona ou prende indivíduos de certos grupos raciais ou étnicos em taxas desproporcionalmente altas, baseando-se em estereótipos raciais em vez de evidências de atividade criminosa. Já o viés racial inconsciente e implícito se manifesta quando um docente pode inconscientemente ter expectativas mais baixas para estudantes de determinados grupos raciais ou étnicos, impactando negativamente o desempenho desses alunos. Esse viés pode não ser intencional, mas ainda assim causa danos. Um médico pode, sem perceber, oferecer tratamentos diferentes para pacientes com base em sua raça ou etnia. Por exemplo, estudos mostraram que os médicos tendem a subestimar a dor dos pacientes negros, levando a tratamentos de dor inadequados. Estimar a porcentagem de ocorrência de influência do viés racial consciente versus inconsciente é extremamente desafiador, pois isso pode variar amplamente de indivíduo para indivíduo, de situação para situação, e de cultura para cultura. Além disso, o viés inconsciente é, por definição, algo de que as pessoas geralmente não estão cientes, tornando-o difícil de medir com precisão. No entanto, muitos especialistas acreditam que o viés inconsciente é mais prevalente e pode ter um impacto mais insidioso, pois pode ser perpetuado por pessoas bem-intencionadas que acreditam que não são racistas. O viés racial consciente e explícito é mais fácil de medir porque as pessoas estão cientes dele e podem, portanto, serem questionadas diretamente sobre suas atitudes. Entretanto, a maioria das pessoas entende que o preconceito é socialmente inaceitável e, portanto, pode estar menos inclinada a admitir preconceitos conscientes, mesmo em uma pesquisa. O viés racial inconsciente e implícito, por outro lado, é muito mais difícil de medir, já que as pessoas geralmente não estão cientes de seus próprios preconceitos inconscientes.
Ferramentas como o teste de associação implícita e IAT foram desenvolvidas para tentar medir esses preconceitos, e os resultados sugerem que o viés inconsciente é extremamente comum. Estima-se que a vasta maioria das pessoas, possivelmente mais de 90%, possui algum tipo de viés inconsciente. Isso não significa necessariamente que esses indivíduos sejam abertamente preconceituosos ou discriminatórios, mas que têm preconceitos sutis que podem influenciar suas percepções e ações de maneiras que não percebem. Quanto a qual forma de viés racial é mais insidiosa, ambos são prejudiciais, mas de maneiras diferentes. O viés racial consciente pode resultar em discriminação aberta e tratamento injusto. No entanto, o viés inconsciente pode ser ainda mais insidioso, pois pode perpetuar a discriminação e a desigualdade mesmo em sociedades onde o racismo aberto é amplamente condenado. Além disso, porque as pessoas geralmente não estão cientes de seus vieses inconscientes, eles são mais difíceis de corrigir. Você já sabe, mas não custa lembrar que esses vieses podem afetar negativamente várias áreas da vida das pessoas, como no ambiente de trabalho, na educação, nas relações interpessoais e na representação na mídia. No próximo podcast eu vou falar sobre a prevalência do viés racial em 10 ambientes diferentes que serão apresentados em ordem de prevalência do maior para o menor. No livro Psicologia, Realidade e Mitos e Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência dos vieses conhecidos. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, de Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.